Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, dessa revista que nós estamos estudando, acerca do apóstolo Paulo, da vida do ministério do apóstolo Paulo. E hoje, na última lição, nós vamos ver sobre a esperança que o apóstolo Paulo tinha e aonde que ele depositava a sua esperança. Paulo ele mostra, como nós já falamos sobre isso, na aula passada, inclusive, Paulo, durante toda a sua caminhada, durante todo o seu ministério, Paulo demonstra uma confiança única em Jesus Cristo, no Evangelho, naquilo que ele acreditava, e a gente pode dizer que tudo que Paulo passou, seja os momentos bons ou os momentos ruins, Paulo sempre passou por eles, é claro, sofrendo. A gente não devemos acreditar a Paulo uma força sobre-humana, porque Paulo era humano como nós, mas Paulo ele sempre, independente do que ele passava, Paulo sempre continuava com os olhos fitos em Jesus, fitos no Evangelho e fitos na esperança da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vamos falar um pouco mais sobre isso no dia de hoje. O texto base da nossa lição se encontra em dois lugares. Primeiro nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, e depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Então, primeiro, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Primeira Timóteo 4, 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Bom, como eu falei, nessa última lição nós vamos estudar sobre, nós vamos ver a esperança que Paulo tinha, no que Paulo confiava e esperava, para que, da onde que Paulo tirava a força, vamos dizer assim, para passar por tudo que ele passou. Nós lemos 2 Timóteo e agora acabamos de ler 1 Tessalonicenses, e nós vimos que as situações são bem diferentes, porém elas são ligadas de alguma forma. Em 2 Timóteo, Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, Paulo estava preso, e Paulo ele tinha plena convicção do que estava por vir na vida dele. Abra de novo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, no início do versículo, o versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É interessante que Paulo estava preso, como eu acabei de falar. Paulo tinha noção de que o tempo da morte dele estava chegando, e Paulo sabia que o tempo da morte dele não chegaria porque ele estava velho demais, estava numa cama, já muito velho, idoso, e aí
aí, vou morrer. Não. Paulo sabia que ele seria morto, ele seria assassinado, ele seria morto como uma condenação e não como uma causa natural de uma pessoa que viveu durante muito tempo, ou que tinha uma doença terminal, alguma coisa assim. No entanto, Paulo, quando ele se refere da sua morte, no versículo 4, no versículo 6, no início do versículo, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E isso diz para nós um pouco de como que Paulo se sentia em relação à iminente morte que ele havia de sofrer. Existem duas formas de nós tratarmos com a morte, certo? Eu posso tratar com a morte, como qualquer outra coisa na vida, eu posso tratar com a morte de uma forma boa, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma natural, de uma forma tranquila, e eu posso tratar com a morte de uma forma desesperadora, com medo, com receio, ou com pesar no coração, com pesar em relação à morte. Quando Paulo fala da sua própria morte, Paulo trata de forma tranquila, de forma esperançosa. Ainda mais do que isso, Paulo trata, vamos dizer assim, da sua morte, não como uma morte, mas como um sacrifício. E quando Paulo fala aqui no versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, Paulo ele entende que, assim como na aula passada nós falamos que Paulo ele tinha consciência do que ele deveria fazer e que parte do seu ministério consistia em padecer por amor a Cristo, padecer em nome do Evangelho, aqui no versículo 6, Paulo ele reconhece que a sua morte era um sacrifício em prol de alguma coisa. Ou seja, Paulo reconhecia que a morte dele não era importante para ele, ou que ele não deveria ele mesmo se importar com a sua morte, o que é alguma coisa que normalmente nós fazemos. Quando eu penso, bom, eu tenho 35 anos, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, eu tenho uma esposa. E aí daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, você já começa a ficar preocupado. Você começa aos 65, 70, 80, você já começa, bom, e aí, como é que vai ser? Eu vou morrer, o que eu vou deixar para meus filhos? Será que minha esposa vai ficar bem? Será que, se eu tenho uma casa financiada, eu vou buscar quitar essa casa, para não ficar nenhuma dívida para ninguém? E aí, muita gente começa a fazer plano funerário. Bom, se eu morrer, posso morrer daqui a pouco, já estou doente, já estou muito avançado. As pessoas começam a fazer planos sempre preocupadas com a sua própria morte. Ou pessoas que tomam medidas para que elas possam viver o mais tempo possível. Então, é muito comum as pessoas terem uma vida saudável, buscarem ter uma vida saudável. Se alimento industrializado tem uma propensão maior a você desenvolver um câncer, então vou buscar comer alimentos não industrializados, alimentos mais naturais, e ter uma vida saudável, exercício e tudo, para eu poder prolongar a minha vida. A busca por prolongar a vida é comum nas pessoas hoje em dia. É claro que a gente não está falando aqui que a pessoa deve viver uma vida desleixada, desregrada, até porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo. Mas existe uma diferença entre você se preocupar com a sua própria morte e não querer que isso chegue, ou, como o apóstolo Paulo, entender que a morte vai vir e que você não deve se preocupar com a morte no sentido... você se preocupar com a sua própria morte no sentido de... como eu posso colocar? Como se fosse uma coisa, como se a morte fosse uma coisa para si mesmo, para você mesmo. Eu estou morrendo, minha vida vai acabar. Paulo ele entendia a sua própria morte como um sacrifício em prol de alguma coisa, nesse caso em prol do Evangelho, em prol da obra que Jesus tinha lhe confiado. E isso é muito interessante porque quando nós colocamos nossa vida não pertencente a nós, mas pertencente a outra pessoa, nesse caso a Deus, e a um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tem controle de todas as coisas, isso tira um pouco de nós o controle. E ao mesmo tempo que algumas pessoas sentem medo ou têm receio de perder esse controle sobre a sua própria vida, não ter o controle da sua própria vida e, consequentemente, da sua própria morte, acaba por tirar de você algumas preocupações que normalmente as pessoas têm. Explico. Por que Paulo não estava preocupado com a sua morte, não estava desesperado com a sua morte? Porque desde o início ele entendeu que a sua vida não pertencia a ele. Que ele era apenas uma peça numa engrenagem, que ele era apenas parte de uma obra. Ou seja, se chegou o momento dele morrer, e aí
e aí como ele fala no versículo 6, ser oferecido por expressão de sacrifício, Paulo estava tranquilo com isso, não precisava desesperar, porque olha só, não depende dele fazer qualquer coisa. Da mesma forma como quando nós entendemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas sim pertence a um Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e que faz os seus planos como Ele bem entende, como Ele bem quer, isso tira de nós um pouco a responsabilidade, o medo e a preocupação de tentar controlar algo que no fundo nós não controlamos. A morte. Quem consegue controlar a morte? Quem pode controlar a morte? Ninguém. Por mais que eu tome medidas durante a minha vida para evitar a minha morte, tenho certeza que se você for procurar, talvez não precisa nem ir muito longe, você vai ver várias pessoas que tentaram de todas as formas cercar a morte, viver a sua vida de forma que pudesse prolongar a sua vida o máximo possível e mesmo assim não conseguiram. Porque no fundo, a gente consegue fazer alguma pequena coisa durante um certo tempo. Mas chega uma hora que quem decide é Deus. Ele sabe e Ele controla todas essas coisas. Então, a partir do momento que nós entendemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos, que a nossa vida pertence a Deus, fica muito mais fácil de nós lidarmos com temas sensíveis e com temas complexos, em todas as vezes temas que nós não podemos ter controle sobre, como a morte, por exemplo. E Paulo tinha esse entendimento desde o dia zero. Desde o momento em que Paulo se converte, Paulo entende, mais uma vez, como nós já falamos, Paulo entende a sua missão, Paulo entende o seu ministério, Paulo entende que ele deveria padecer pelo nome de Jesus, como nós lemos lá em Atos, quando Jesus fala para Ananias ir até Paulo, e Ananias, mas Senhor, não é ele que persegue os cristãos e tal? Como que eu vou lá? Não só, você vai porque é um vaso precioso para mim, e a ele é necessário, eu vou mostrar a ele que é necessário ele padecer pelo meu nome. Paulo entende isso desde o início. Muitas vezes nós sofremos porque nós não entendemos esse mistério. Porque nós relutamos a entender isso. Muitas vezes nós entendemos, mas não aceitamos. E aí fica mais complicado ainda, porque você entende que isso vai acontecer. A partir do momento que você se converte, você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida não pertence mais a você. Na verdade, ela nunca pertenceu. Só que agora nós temos consciência de que ela não nos pertence. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, nós com certeza vamos lidar muito melhor com todos os assuntos todos os aspectos da nossa vida que nós não dominamos ou que nós não controlamos, em especial a morte. Paulo ele tinha essa visão. Paulo ele entendia a sua morte como uma oferta de sacrifício. Não que ele entendesse, bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou um apóstolo muito bom, eu já fiz muitas coisas, então agora eu estou sendo sacrificado porque o meu sacrifício vale. Não que Paulo entendesse isso. Paulo não entendia a sua morte como um sacrifício valioso, mas sim como um sacrifício necessário. E existe uma diferença entre valioso e necessário. Certo? Um carro importado, ele é valioso, mas ele não é necessário. Uma pasta de dente, ela não é valiosa, mas ela é necessária. Paulo entendia o sacrifício da sua própria vida, não como valioso, mas como necessário. Nós, como cristãos, principalmente como obreiros na casa de Deus, nós devemos sempre fazer uma distinção muito clara entre o valioso e o necessário. O que é valioso dentro de uma igreja? Aqui, nessa reunião, na escola dominical, no culto que nós vamos acabar, que nós vamos oferecer daqui a 40 minutos. O que é valioso e o que é necessário? Uma igreja cheia é necessária ou ela é valiosa? Ela é valiosa. Ela não é necessária. Nós não precisamos ter 40 pessoas reunidas ou esperar ter 40 pessoas reunidas para poder ter um culto. Não, é valioso. É bom, tem seu valor, tem o seu mérito, é bonito. Ah, você vai cantar um hino aqui, você tem a bateria, você tem o teclado, você tem o violão, o trompete, né, a flauta, enfim. Não é flauta. Se eu falar flauta, trombone. Trombone, clarinete, é verdade. Não fala que é flauta porque fica ofendido. Você tem o trombone, você tem o clarinete, é bonito, é valioso, mas não é necessário. Agora, e a pregação da palavra?
E a real doutrina, e a sã doutrina, a verdadeira doutrina baseada nas Escrituras. Isso é necessário, isso não é valioso. E o que nós temos visto na igreja hoje é as pessoas, os crentes, a igreja com I minúsculo, ela misturar o que é valioso e o que é necessário. Hoje o necessário está se tornando valioso e o valioso está se tornando necessário. É muito interessante quando você fala com uma pessoa e aí você fala acerca de uma igreja, fala assim, fui visitar a igreja XPTO no bairro tal. E aí, o que você achou? Muito boa a igreja, o louvor é muito bonito, as pessoas são bem simpáticas, são bem agradáveis. Tem até uma palavra boa. Eu gostei da palavra do pastor. A palavra é a última coisa. A palavra é a última coisa, ou seja, o necessário está se tornando valioso. O necessário numa igreja é que a igreja seja grande, que a igreja seja bonita, que os assentos sejam confortáveis, que o som da igreja seja um som bom, que o louvor seja um louvor animador, que a iluminação seja boa, que as pessoas sejam simpáticas e, por último, se tiver uma palavra boa, a gente dá valor. Olha como a inversão de valores acontece, não só no mundo, tem acontecido não só no mundo, mas dentro da igreja também. E isso não é novidade, não deveria ser novidade. Ninguém que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, deveria se surpreender com isso, porque a Bíblia fala que nos últimos dias seriam assim. Mas essa é a diferença entre o apóstolo Paulo e aquelas pessoas que se desesperam. Paulo ele sabia o que era valioso e o que era necessário. Paulo sabia que a sua vida como sacrifício não tinha valor nenhum, mas era necessário que acontecesse. Paulo entendeu isso desde o início. Ele já começou a sua caminhada sabendo, minha vida vai ser oferecida como sacrifício. E ele estava disposto a fazer esse comprometimento, a se comprometer com isso. Ele estava disposto a aceitar isso. E durante todo o ministério de Paulo, toda a vida de Paulo, nós vemos que Paulo em nenhum momento ele muda de ideia ou ele sequer questiona o comprometimento, o compromisso que ele firmou com Jesus lá no início. Ao contrário de nós. Muitas das vezes, nós questionamos o nosso compromisso ou queremos, de certa forma, mudar esse compromisso ou queremos até mesmo anular esse compromisso. É muito comum as pessoas citarem a Jesus, elas se alistam para algo que elas sabem ou pelo menos deveriam saber para o que estão se alistando e aí chega um determinado momento e fala assim, não quero mais brincar disso, cansei da brincadeira, não quero mais servir Jesus. Não, está muito pesado, veja bem, ninguém me contou que seria assim. Tá, mas era só você ler, Jesus fala aqui, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em nenhum momento Jesus te enganou. Não, mas a letra é pequena, não quero mais, não quero tomar a cruz, quero só seguir, não quero tomar a cruz. Não, mas só você se alistou para tomar a cruz e seguir. Não, só quero uma parte. É muito comum as pessoas desistirem do comprometimento. Só que existem caminhos que não tem volta. Existem caminhos que não adianta você voltar. Se você voltar, você vai andar muito mais para trás do que ir para frente. Estamos em Berlim, vamos pegar um carro e vamos para Munique. Vai chegar uma certa altura do caminho, se você não quiser mais ir a Munique, não vale a pena, porque você vai dirigir muito, se você estiver de carro, por exemplo, você vai dirigir muito mais para voltar para Berlim do que para terminar a viagem e chegar em Munique. Nossa caminhada cristã, muitas das vezes, as pessoas, nós queremos parar, nós queremos mudar os termos do acordo, mas se nós pararmos para pensar, não vale a pena. Porque olha o que você já conquistou até agora, olha o tanto que você já caminhou até agora, para você parar, e aí você não querer ir mais para frente, será que vale a pena isso? Paulo estava nesse momento da vida, em que, olha tudo o que ele já tinha feito até então. A esperança que Paulo tinha na volta de Jesus e da eternidade, estava muito mais próxima do que nunca esteve. Então não valia a pena para Paulo se desesperar e perder as estribeiras e querer desistir disso e falar, Senhor, aparta de mim esse cara, não quero mais brincar de ser crente, porque não valia a pena. É importante nós termos essa consciência de Paulo de que depois que você dá o primeiro passo, voltar atrás nunca é uma opção. Mas eu só tenho 10 anos de crente e tenho mais 30 anos de vida. Mas eu só tenho 5 anos de crente e tenho mais 40 anos de vida. Olha só, você já deu o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, não busca voltar atrás, porque não vai valer a pena. Mas Diego, é só um passo. Tá, mas é um passo na direção certa.
Um passo na direção certa, na direção de Cristo, na direção da vida eterna, na direção da comunhão eterna com Deus, vale muito mais do que qualquer outro passo para trás. E às vezes nós não entendemos isso. Qualquer dificuldade a gente já quer voltar. Qualquer tribulação, qualquer problema, ou qualquer expectativa frustrada, onde na maioria das vezes a expectativa foi criada por nós e não gerada por Jesus, a gente já quer desistir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que um passo na direção certa vale mais do que qualquer outro passo na direção errada. E a partir do momento que nós confessamos com a nossa boca, Senhor, eu creio no teu sacrifício por mim, eu quero ser salvo por ti, eu quero morar contigo, nós damos o primeiro passo em direção à vida eterna, não volta para trás. Depois que Paulo ele toma essa atitude lá no caminho para Damasco, ele se converte, a partir daí Paulo ele nunca mais olha para trás, ele nunca mais pensa em parar, porque Paulo sabia aonde estava depositada a sua fé. E aí, continuando, ainda sobre a consciência de Paulo diante da iminente morte dele, no versículo 7, Paulo ele faz uma autoanálise da sua vida. Paulo ele faz um balanço da sua vida. Paulo diz assim, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo ele faz uma análise da sua trajetória. Desde quando ele estava no caminho a Damasco e ele é parado por Jesus e acontece tudo aquilo ali, até esse momento que ele está agora preso, próximo da sua morte. Paulo ele faz uma autoanálise de tudo que já aconteceu na sua vida. Paulo faz uma autoanálise de todas as perseguições que ele sofreu, das provações, das injustiças, das plantações nas igrejas, de todo o ministério dele, tanto coisas boas quanto ruins. E a conclusão que Paulo faz, que Paulo chega é que ele combateu o bom combate. E aí, por um momento, isso pode parecer um pouco soberbo da parte de Paulo, de falar assim, combati o bom combate. Ou seja, de reconhecer que ele realmente fez uma coisa boa. Para alguns isso pode parecer soberbo. Mas o fato é que, conhecendo a vida de Paulo, uma das coisas que Paulo certamente não tinha era soberba no seu coração. Paulo faz um balanço, uma análise sincera. É claro que Paulo cometeu falhas, e de novo, a gente não pode de forma nenhuma endeusar a Paulo, santificar a Paulo. Paulo não era santo, Paulo não era Deus, Paulo não era super-homem, Paulo era um homem como nós. A diferença é que, desde o primeiro dia, Paulo entendeu o seu ministério, Paulo entendeu o que significava servir a Cristo e se colocou à disposição para tal. Mas Paulo ele faz uma análise boa. E o que fica de lição para nós é duas coisas. Primeiro, nós temos feito essa autoanálise. Quando eu olho para a minha carreira, quando eu paro para pensar e olhar a minha carreira. A Bíblia não diz se Paulo fazia isso frequentemente. A Bíblia destaca isso já no Paulo fala da vida. Mas talvez Paulo fizesse isso fosse o cotidiano, uma autoanálise. E aí isso pode parecer uma coisa absurda, pode parecer uma coisa fora do comum, mas, bom, eu posso falar, eu trabalho com tecnologia, quem trabalha com tecnologia provavelmente já passou por essa experiência. É comum nas empresas você fazer a autoanálise do seu time, da sua equipe, do seu departamento, até mesmo da sua empresa, claro, níveis diferentes, com pessoas envolvidas diferentes, mas isso é uma prática comum. Fazer a autoanálise, fazer uma análise do último mês, do último trimestre, do último ano, da última década, isso é uma coisa comum, do cotidiano, do mundo. Você chega numa empresa no final do ano, geralmente o que tem? As pessoas se reúnem, a diretoria da empresa, o quadro de diretores, enfim, se reúnem. Bom, como foi o nosso ano? O nosso ano foi assim, assado. Tá, como vai ser o próximo ano? Você tem um planejamento e tudo mais. Nós, pessoalmente, fazendo isso, muitas pessoas, quando vai chegando no final do ano, as pessoas refletem, como foi o meu ano, o que eu passei, o que eu fiz, o que eu quero mudar no próximo ano. Ainda que não cumpra nada do que planejou, né? A dieta está sempre em primeiro lugar, fazer exercício é o segundo, em terceiro lugar é guardar dinheiro, em quarto lugar é não fazer dívidas, enfim, né? Ainda que não cumpra. Mas você passa por esse momento. E na vida espiritual? A gente passa por isso também? Bom, eu tenho aqui 22 anos de convertido. Como foi meus últimos 22 anos?
Como foi o que eu tenho combatido até agora? Será que eu tenho combatido as batalhas corretas? Porque veja bem, Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, ou seja, Paulo ele não só olha para o combate que ele combateu, mas ele identifica se o combate que ele combateu foi um combate bom. Se tem um bom combate, é porque tem um mau combate. Certo? Sempre que tem um bom, é porque tem um mau. Se fosse só um, não seria bom. Não destacaria o bom. Ou aqueles que combatem de forma errada. Um exemplo é, muitos irmãos hoje, os crentes de modo geral, não sabem mais quem é o seu inimigo, né? E se atacam uns aos outros. Ele está combatendo pois é. de forma errada. Se tem um bom combate, tem um mau combate. Verdade. Quando eu olho para os combates que eu estou combatendo, que eu tenho combatido, que eu tenho participado, são combates bons ou são combates maus? Porque às vezes nós podemos olhar para trás e ver que todos os combates que nós temos combatido foram maus combates. E maus combates não no sentido de combates ruins ou combates do mal, mas mau combate no sentido de combates necessários. De ter feito mais, talvez. Combates que não precisavam. Isso é muito comum. Às vezes, você não peca pela falta, mas você peca pelo excesso. Às vezes você fala uma coisa e aí você vai e repete aquilo ali. E aí você repete de novo. E aí chega uma hora, a Fabiana faz isso comigo o tempo inteiro. Quando eu falo para brigo com as crianças, ela fala, olha, já falou, você não precisa falar de novo. Você repete 3 vezes o mesmo discurso, o mesmo sermão. Olha só, fala uma vez, já entendeu, acabou. Então não é que você. Não é um mau discurso no sentido de um discurso ruim, não. O discurso é bom, mas não precisa repetir. Já falou. Às vezes o combate que a gente está combatendo não é um combate ruim, mas bem, você está fazendo a coisa certa. Talvez da maneira errada. Você está fazendo a coisa certa. Talvez desnecessária. Existe um ditado muito popular no mundo que é escolher as brigas que você tem que brigar. E escolher as batalhas que você pode ganhar. Tem batalhas que você não vai ganhar. Numa guerra, uma guerra não é feita de uma batalha. Uma guerra é feita de várias batalhas. E se você for olhar na história da humanidade, você vai ver que as guerras que já houveram foram várias batalhas. E aí você perde uma, você ganha outra. Umas você perde de propósito, para você ganhar lá na frente. Isso não só em guerra, isso é uma estratégia de qualquer disputa. Se você pegar uma disputa de um campeonato de Fórmula 1, por exemplo, são 20 corridas, 21 corridas. Você tem a estratégia da corrida. Bom, vamos começar aqui nessa corrida. Como que vai ser? Ah, eu vou começar com um pneu mais duro, que é um pneu que me dá menos velocidade. Mas ele dura mais tempo, então eu vou fazer uma parada só, 2 paradas. Enfim, você tem as estratégias para você ganhar. Você perde aqui para ganhar lá na frente, você ganha aqui para perder lá na frente. Tudo calculado. Na vida cristã é a mesma coisa, tem batalhas que você não vai ganhar. Um crente não consegue ganhar todas as batalhas. Ele vai perder algumas. Principalmente se ele quiser colocar as batalhas na mão dele. Aí a gente vai perder todas, não vai ganhar nenhuma. Então, olhando para o nosso combate, nós temos combatido o bom combate? Nós temos combatido os combates certos? Ah, Diego, o que você está falando de combate certo e combate errado dentro da igreja? Por exemplo, um tema que é muito combatido, vamos dizer assim, que você vê que às vezes é combatido da forma errada. Costume dentro da igreja. Vale a pena você combater o costume dentro da igreja? Entra uma pessoa aqui, entra um homem aqui, bermuda, camisa do Flamengo. Vem assistir o culto. Um diácono, eu. Pastor, chego domingo que vem aqui para o culto, estou de bermuda, camisa do Botafogo, né? Do Flamengo jamais, foi pecado. Mas camisa do Botafogo, bermuda, chinelo. E o pastor olha para mim e fala, diácono da igreja, bermuda, chinelo e camiseta, né? O que deu nele? Adianta o pastor me pegar, me botar na sala e ficar falando ali meia hora, olha só, você é diácono, você é obreiro da igreja, você não pode vir bermuda, camisa de time, bota uma calça, bota uma roupa decente, uma roupa direita. Ou uma mulher que chega aqui com uma saia curta, um vestido curto, tomara que caia, uma roupa inapropriada para o que a gente está fazendo.
Adianta combater esse combate? Ou é muito melhor investir na doutrina, na conscientização? E se fizer a doutrina certa, isso não vai acontecer. Se fizer a doutrina certa, isso não vai acontecer. O problema é que as pessoas não querem ouvir a doutrina, né? Você vê no Brasil não tinha culto de terça, quinta e sábado quando era ceia e domingo. Né? Terça-feira era o culto de doutrina, de ensinamento. Né? Não tinha ninguém. O povo saía do Então, mas eu tenho um ponto nisso daí. E também não obedecia os ensinamentos. Mas eu tenho um ponto nisso daí. São rebeldes mesmo. Existem igrejas, ou eu imagino que existam igrejas, onde o culto de doutrina está cheio. Só que qual é o problema? O problema é que as igrejas que o culto de doutrina é vazio, é porque no domingo, no sábado, na quinta, em todos os outros dias, sem ser o dia do culto de doutrina, eles desfazem aquilo que o culto de doutrina prega. É como caminhão de areia. Você tem lá o caminhão, você tem um monte de areia. Aí o pastor vai, ele pega a areia do montinho, coloca no caminhão, né? Culto de doutrina, pá, colocou uma. Só que enquanto ele coloca uma, e aí eu estou colocando o pastor, porque o pastor é o líder da igreja, então assim, mas não é o pastor que faz, quem faz é o dirigente, quem faz é não sei o quê. Tá, mas o pastor é o líder, ele tem que estar na frente. De forma nenhuma, não só o pastor, qualquer líder, mas o pastor especificamente, ele pode chegar e falar assim, mas não foi eu que fiz, quem fez foi o meu diácono que não me obedece. Bom, então continua sendo o problema do pastor. Então não adianta o pastor pegar uma pá de areia, colocar no caminhão no culto de doutrina, que é uma vez na semana, quando nos outros 6 dias da semana, ele pega outra pá e joga para cá. A conta não vai fechar, é 1 contra 6. Então, o culto de doutrina está vazio. Tá, mas como está o culto de domingo? Porque se no culto de domingo for favorecido o movimento, for favorecido a profecia, for favorecido o louvor, o povo não vai querer o culto de doutrina. É como, por exemplo, é exatamente a mesma coisa numa alimentação balanceada dentro de casa. Bom, sábado a gente vai comer salada. Terça-feira vai ser o dia da salada. Comida saudável. Vai ser salada, comida balanceada, legume, verdura, tudo certinho, vamos beber água. Mas aí na quarta a gente come pizza, na quinta a gente come hambúrguer, na sexta a gente come donut, no sábado a gente come não sei o que. Não adianta. Então o que acontece em muitas igrejas é, o culto de doutrina está vazio. A gente tem o culto de doutrina, mas as pessoas não vão para o culto de doutrina. Tá, mas e os outros dias? O que tem nos outros dias? Se nos outros dias a doutrina não for priorizada, a gente não pode confiar que num dia só a gente vai resolver tudo. É claro que também existem os membros ruins, aquelas pessoas que de fato não querem. E aí para essas pessoas existem 2 opções. A primeira, tentar ensinar, olha só, tá errado, mas chega um momento, de novo, lutar as batalhas perdidas. Chega um momento que não adianta falar. Só ora, olha só. Só ora. Já passamos aí da pandemia. A pandemia oficialmente não acabou, mas o pior momento já passou. A igreja está aberta, já vai fazer quase 1 ano que a igreja reabriu. Continua pessoas sem querer vir para a igreja. Olha só, meu irmão. Você já pode vir. Vem, sentimos falta. Vem. Chega uma hora que, olha só, não quer vir, não vem. Senhor, tentamos. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, me ajude, me fala. Não quer vir, não vem. Cada um com seu cada um. Não adianta ficar ali batendo. Porque aí acontece igual o Faraó. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. A princípio, qual seria o lógico? Faraó não quer deixar o povo ir. Vem uma praga, Faraó deixa ir. Mas não, a cada praga que chegava, Faraó endurecia mais ainda o seu coração. Mais ainda. Até que o golpe de misericórdia foi perder o filho. E mesmo assim, depois que ele deixa ir, ainda persegue de novo. Ou seja, nem a morte do filho dele fez com que amolecesse o coração dele. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que tem que deixar ir. Mas eu tenho que deixar ir para depois ir buscar lá fora? Sim, tem pessoas que é mais fácil você deixar se perder, você deixar se desviar, para depois você buscar, do que você deixar não sair. É igual o filho rebelde. É o filho pródigo. É igual o filho pródigo. A experiência dele. O filho pródigo, veja bem, não adiantava. Nada que o pai dele fizesse ia fazer com que ele ficasse bem
Ele precisava sair, ele tinha que sair. Tanto é que o pai dele nem discutiu quando ele pediu. Vai. Me dá a minha parte. Toma aí, vai. Toma e vai. Ah, mas aí a gente vai deixar as pessoas se desviarem, as pessoas sofrerem no mundo, correrem o risco de morrerem sem salvação. Sim, algumas pessoas vão morrer sem salvação, mas é o que elas querem. A gente não pode obrigar a fazer. Então, Paulo ele não só faz uma autoanálise, um autoexame de como foi a sua carreira, mas ele também percebe que ele combateu o bom combate. Lembre-se sempre, se existe o bom combate, é porque também existe o mau combate. Qual combate nós estamos combatendo? O combate que nós combatemos dentro da igreja são combates que valem a pena serem combatidos? Ou será que a gente está dando murro em ponta de faca sem direção nenhuma? O combate que nós estamos combatendo é pela causa nobre do Evangelho? Porque o que mais tem são crentes combatendo uma causa que não é a causa do Evangelho. E aí é como se você estivesse lutando a guerra de outro exército. É como se eu sou brasileiro, existe uma guerra mundial. Eu sou brasileiro, fui alistado pelo exército brasileiro. Eu vou por fronte de batalha, mas ao invés de lutar pelos interesses do Brasil, eu luto pelos interesses da Alemanha, da Espanha, da Itália, de qualquer outro país. Nós fomos recrutados, nós fomos chamados, nós nos alistamos para lutar as batalhas de Deus. As batalhas do Evangelho, o combate do Evangelho. Tem muito crente combatendo o combate do mundo. O combate do mundo, deixa para o mundo combater. Nós temos que combater o combate do Evangelho. Esse é o problema. Muitas igrejas estão abrindo as portas aí, principalmente muitos pastores, né, sem criticar, mas é o que acontece mesmo. Estão trazendo a política, estão trazendo tanta coisa do mundo para dentro da igreja e se esquecendo da palavra de Deus, do culto de adoração. Eles estão fazendo o povo confundir. Vamos supor, muitos vezes não querem mais ouvir uma pregação, por quê? A pregação é uma profecia e a função é edificar, exortar e consolar. O povo quer a bajulação no lugar do consolo e quer as promessas de bênção, de vitória, de riqueza no lugar da edificação. Enquanto aqui fala edificação espiritual. Então, tudo isso porque é um abismo vai chamando o outro. Começa a despertar a mente do povo para correr atrás de um mundo melhor, uma vida melhor, um salário melhor, governantes melhores, e se esquece de que a tendência das coisas no mundo é piorar. Piorar, sim. Então, eu lembro uma vez que eu estava num trabalho, há muito tempo atrás, quando eu era CPD ainda, e aí tinha uma máquina de café, e aí eu fui lá pro café e aí tinha duas pessoas conversando, e eles estavam conversando sobre a situação do mundo, orar pela paz de Israel e tal, que a igreja tinha que se orar mais pelo mundo, pelos governantes, para que... Até que pela paz de Israel é mandamento bíblico, né? A Bíblia manda, tem vários salmos, várias passagens que falam isso. Orar pela paz de Jerusalém, Paulo mesmo fala isso. Então, mas se a paz de Jerusalém vier antes da volta de Cristo, Jesus não vai voltar. Porque foi o que eu falei. Então Paulo errou aí. Aí foi o que eu falei. Eles falaram que a gente tem que orar pela paz do mundo e tal, para os governantes, para ficar bom e tal, para melhorar. E eu falei assim, mas por que a gente tem que orar por isso? Porque veja bem, a Bíblia não fala que vai ficar pior e que tem que ficar pior para que Jesus possa voltar. Então, se eu orar, Senhor, traz a paz para o mundo, eu estou falando, Senhor, não volta. Eu quero a paz do mundo, então eu não quero que o Senhor volte. Nós temos que orar pela paz de Israel? Sim, nós temos que orar pela paz de Israel. Mas orar pela paz de Israel não significa, Senhor, dá a paz para Israel para que Israel não tenha mais conflito com nenhum outro país. Não significa isso. Mas a paz que eu entendo que Paulo fala aí é para que eles possam se arrepender, né? E se converter nesse sentido aí. Só que as pessoas acham só que as pessoas acham que orar pela paz em Israel é orar para que Israel tenha ausência de guerra com os países que entram em guerra com Israel.
Não vai aguentar. Isso aí não vai ter nunca. Não vai. Nem pode. É isso, nem pode. Porque a promessa da vinda de Jesus, uma das promessas é a libertação física, militar do povo de Israel. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então, o combate que nós estamos combatendo, ele é o combate do Evangelho. As igrejas hoje, nós hoje temos combatido os problemas que não são nossos. Veja bem, se preocupar em ter uma vida melhor no mundo, esse não é seu problema. Você não foi alistado para isso. Eu quero combater a injustiça social. Eu quero combater os problemas sociais do mundo. A igreja quer combater os problemas sociais do mundo. Não. A missão da igreja não é essa. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Mas então quer dizer que a igreja não tem nada a ver com a fome? Não. A igreja não tem nada a ver com a fome. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel tem onde comer, o que tem onde dormir. Então aquele que é fiel não vai ter fome. A igreja tem que apresentar Jesus. E tem muitas igrejas hoje que estão classificando a pessoa que é pobre, que tem dificuldade financeira, que não progride, como um perdido, um miserável, está fora da graça e da bênção de Deus. E se esquece que o próprio Senhor Jesus disse que os pobres sempre os tereis convosco. Está escrito. Quando a mulher ungiu ele, né? Em nenhum momento Jesus falou que o pobre sairia de perto. Né? Sempre os tereis convosco. Então vai ser que a tendência é piorar, é peste, fome, né? Miséria. Se melhorar, a gente começa a ficar preocupado, né? Melhora, é só quando Jesus vier e nos tirar daqui. Pois é. Seguindo ainda na consciência que Paulo tinha diante da sua iminente morte, no versículo 8, no versículo 7 e versículo 8, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Além de Paulo entender que a sua morte era um sacrifício por uma causa, além de Paulo fazer uma autoanálise e avaliar se os combates que ele tinha combatido até então eram um bom combate, no momento antes da sua iminente morte, Paulo ele tem ele não confessa, mas ele expressa a sua gratidão e a sua esperança e revela mais uma vez aonde está depositada a sua esperança. No versículo 8, Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, mais uma vez, ele manifesta e expressa aonde está depositada a sua esperança. Esse era um outro aspecto que fazia com que Paulo entendesse o que estava acontecendo e ficasse bem com isso. A esperança era aonde estava a sua esperança. A esperança de Paulo não estava na terra. A esperança de Paulo não estava na sua libertação da prisão. Paulo não passou os seus dias na prisão esperando que a igreja estaria orando e por isso ele seria libertado, assim como ele foi libertado quando estava preso com Silas, ele seria libertado de novo. Paulo sabia que ter sido liberto da prisão uma vez não significava que ele seria liberto da prisão de novo. Por mais que ele soubesse e tivesse convicção de que isso poderia, sem problema nenhum, acontecer novamente, essa não era a esperança dele. Já sabia que o dia da partida dele estava próximo, como diz no versículo anterior. E isso é algo que nós, muitas das vezes, não temos essa consciência, que deveríamos ter essa consciência. Porque muita gente acha assim: bom, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. A minha vida está na mão de um Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Então, se Ele pode fazer tudo, Ele vai fazer tudo. Não. Poder não significa querer. A gente fala isso lá em casa o tempo todo com meus filhos, com nossos filhos. Não é porque você pode fazer algo que você vai fazer algo. Não é porque Deus poderia livrar Paulo da prisão que Ele iria livrar Paulo da prisão. E quando nós, como servos de Deus, entendemos que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer tudo, mas isso não significa que Ele fará tudo, isso ajuda a nós, como cristãos, a viver uma vida cristã, a viver uma vida cristã muito melhor.
Não é porque Deus levou sobre si todas as nossas dores, porque Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, que Ele vai curar toda enfermidade. Não é porque Deus é poderoso para fazer tudo acontecer, que Ele vai fazer tudo acontecer. Algumas vezes, talvez na maioria das vezes, Ele não vai fazer. E aí onde está o segredo? É nós entendermos que nós servimos a um Deus que pode, mas que por causa da sua vontade, por causa dos seus planos, muitas das vezes, mesmo podendo, Ele não faz. Nós temos que passar a reconhecer isso. A igreja tem tido dificuldade de reconhecer isso. Porque a igreja tem, e eu tenho sido ensinado, e a igreja como um todo, que ela tem tido em mente é que se eu sirvo a um Deus que pode, isso significa que é um Deus que também vai fazer. E Deus não vai fazer, Ele só vai fazer aquilo que Ele quer. Ele só vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. E não o que nós queremos que Ele faça. É o que a gente fala sobre nós trocarmos de lugar com Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos o Senhor e que Deus é o servo. Ou seja, não é que eu sou servo de um Deus Todo-Poderoso. Não. Eu tenho um servo que é um Deus Todo-Poderoso. E aí tudo que eu quero que Ele faça, porque eu sei que Ele pode fazer, então Ele tem que fazer. Não é assim que funciona. Nós somos servos de um Senhor Todo-Poderoso. E não somos senhor de um servo todo-poderoso. Paulo ele sabia que, mesmo preso, mesmo que Deus pudesse livrar ele da prisão, que Deus não ia livrar ele da prisão. E Paulo era grato por isso. Tanto que, no versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, ele era grato pelo que ele tinha chegado. Ele sabia, ele estava agradecendo a Deus de que, olha, combati o bom combate, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, desde agora, a minha coroa está guardada, que vai ser me dada pelo justo juiz. E continuando, me dará naquele dia não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, Paulo ele expressa a sua gratidão e ele reforça a sua esperança. Nós temos que ser gratos a Deus não só pelo que Deus faz. E aí a gente tem um livro que nós cantamos aqui sempre. Ser grato a Deus não só pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele não faz. Não, Deus não fez isso porque Ele me deu um livramento. Não, às vezes Deus não fez porque Ele não fez mesmo, porque Ele não quis. A tão falada, o tão falado egocentrismo do cristão de achar que quando Deus faz para mim, mas quando Deus não faz também para mim. É muito comum você ver isso. Eu queria aquele emprego. Deus não me deu um emprego. Não, Deus não me deu um emprego porque foi livramento. Ou seja, nós somos tão egoístas, nós somos tão egocêntricos, nós achamos tanto que o mundo gira ao nosso redor, que até mesmo quando Deus não faz as coisas, a gente acha que Ele não fez para nos beneficiar. Para justificar tudo. Quando muitas das vezes Deus não fez porque Ele não fez mesmo. Ele não fez para te ajudar. Ele não fez para você sair bem. Ele não fez porque não livrar. Não, Ele não fez porque Ele não fez. Ele não fez porque Ele não tem compromisso com você, porque você não tem compromisso com Ele. Às vezes nós não temos compromisso com Deus. É aí que entra. Muitos adoram a Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Entendeu? É esse o problema. Eles querem berganhar com Deus. E com Deus não se barganha. Não se barganha porque nós somos servos. Veja bem, servos. Nós somos, se quiser um termo mais ainda, um termo que não está errado, veja bem, no sentido bíblico não é um termo errado, pode soar como errado pela história recente da humanidade, mas biblicamente falando não está errado. Nós não somos senhores, nós somos servos, nós somos escravos. Escravo na Bíblia é servo. Aqui a gente lê escravo na Bíblia e aí o nosso conhecimento recente, quando a gente lê escravo na Bíblia, a gente lembra dos escravos no Brasil, que eram maltratados, que eram açoitados e tudo mais. Não no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas quando a Bíblia fala escravo, ele está falando servo. Nós somos servos, nós somos escravos. Escravo não tem voz. Escravo, a única esperança de um escravo, a única esperança de um servo, de novo, biblicamente falando, nos tempos bíblicos, a única esperança de um servo é que ele tivesse o que vestir, o que comer e onde dormir. E nisso nada mudou.
Nós, como servos de Deus, a nossa única esperança é a gente ter onde comer, onde dormir e o que vestir. E a nossa vida eterna que foi prometido. Tirando isso, bem, não tem expectativa de mais nada. O que vier depois disso aí é lucro. Nada além disso nos foi prometido como nos foi chamado, como nós fomos chamados ao Evangelho. Então, Deus não está quebrando nenhuma promessa. Nós é que estamos colocando a nossa expectativa em algo que não é real. E aí, de novo, quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que a expectativa de Paulo estava na segunda parte do verso 8 de 2 Timóteo capítulo 4. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A nossa esperança tem que ser na coroa de justiça que nos será dada no dia da sua vinda. Mas lembre-se que é uma coroa de justiça. Não é uma coroa de glória. Não é uma coroa de bênção. Não é uma coroa de coisas boas. Não é uma coroa de doces. A coroa de vitória aí, a coroa é uma coroa de justiça. Ah, mas qual a diferença? Toda a diferença. É uma coroa de justiça. Ou seja, aquilo que você fez, aquilo que você plantou, você vai colher. Se você não plantou coisas boas, você não vai colher coisas boas. Se você plantou pouco, você vai colher pouco. Se você plantou muito, você vai colher muito. Tem muita gente que acha que a Bíblia está escrito desde agora a coroa da vitória me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não, não é a coroa da vitória. Quem dá a coroa da vitória é o Império Romano, o exército, as forças militares ao redor do mundo, elas dão a coroa da vitória. Você ganha lá a medalhinha, aquilo que você fez e tal. Não, a coroa de Deus não é de vitória, a coroa de Deus é de justiça. E aí eu convido você a meditar sobre isso, e principalmente a estudar sobre isso, sobre qual é a diferença entre uma coroa de vitória, entre uma coroa de glória, entre uma coroa de louros e uma coroa de justiça. É bom você fazer isso para ganhar as expectativas. Porque tem gente que acha que no céu você vai receber uma coroa de vitória. Não é de vitória, ela é de justiça. De novo, existe uma grande diferença. Então leia, estude para você poder entender a diferença e não colocar a expectativa na coisa errada. Então Paulo, diante da sua morte, para nós fecharmos esse primeiro tópico, Paulo, diante da sua iminente morte, ele tem ciência de que a sua morte era um sacrifício que ele deveria fazer, que não pertencia a ele, ele não tinha o direito de mudar isso, de aceitar ou não. Quando ele tinha consciência de que quando ele aceitou Jesus como seu Salvador, quando ele se prontificou para a obra que ele tinha sido chamado, a vida dele seria entregue como sacrifício, ele estava bem com isso. Isso serve de exemplo para nós termos o mesmo comprometimento, a mesma confiança, e isso vai tirar das nossas costas um peso de tentar mudar algo que nós não controlamos, que nós não temos domínio sobre. Depois nós vemos que Paulo ele faz uma alta análise da sua vida e ele reconhece que ele combateu o bom combate, e aí fica para nós o questionamento de, primeiro, nós temos feito uma autoanálise. A autoanálise da nossa vida deve ser constante. E segundo, qual tipo de combate nós temos combatido? Nós temos combatido o bom combate, que é o combate do Evangelho, o combate pelo qual nós fomos alistados? Ou nós estamos querendo, como membros da igreja, nós estamos querendo, como servos de Jesus, servo de Deus, combater o combate do mundo. O combate do mundo deixa para o mundo combater. Verdade. Você como crente, você como servo de Deus, combata o combate para o qual você se alistou, para o qual você foi chamado. Não tente combater o combate do mundo dentro da igreja. Não tente combater o combate do mundo com os recursos da igreja. Os recursos da igreja, os recursos dados por Deus, são para combater o combate da igreja. Igreja combate da fé. Combate da fé. Combate do Evangelho. Não o combate do mundo. O combate do mundo deixa para o mundo. E por último, Paulo, ele, nos seus últimos momentos, diante da sua iminente morte, Paulo revela a sua gratidão e a sua esperança. E qual era a esperança de Paulo? A gratidão de Paulo era de que ele receberia a sua, de novo, coroa de justiça, não coroa de vitória, e a esperança de Paulo estava na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí indo para a segunda parte da nossa aula,
falando sobre a esperança que Paulo tinha. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se os irmãos prestarem atenção, o versículo 1 começa com mais. O mais é uma conjunção. Esse mais é para retornar à lógica do capítulo 4. Se os irmãos lerem o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós não vamos ler aqui, mas eu aconselho os irmãos a lerem em casa durante a semana. No capítulo 4, do versículo 13, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo fala sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. Paulo fala sobre a volta de Cristo. E aí no capítulo 5, Paulo ele começa mais, irmãos, acerca dos tempos e das estações. Não necessitais de que vos escreva. Ou seja, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, voltando àquele assunto que a gente estava falando, acerca da ressurreição, da morte, da vinda de Cristo, voltando àquele assunto, não necessitais que eu vos escreva, ou seja, eu não preciso ficar falando para vocês sobre isso. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Ou seja, Paulo falando assim, ó, acerca daquele assunto da ressurreição, da vinda de Cristo, sobre quando vai acontecer, sobre os tempos e as estações em que vai, sobre sobre em que contexto isso vai acontecer, sobre quando isso vai acontecer, eu não preciso te escrever sobre isso. Por que Paulo começa falando isso? Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tem muito crente querendo saber quando vai acontecer. Tem muito crente fazendo tabelinha. Tem muito crente preocupado com o dia da volta de Jesus. E o crente não tem que estar preocupado com a volta de Jesus. Como assim, Diego? Você está falando que o crente não tem que estar preocupado com a volta de Jesus? Como assim a igreja não tem que estar preocupada com a volta de Jesus? Não, não tem que estar preocupada com a volta de Jesus. Sabe por quê? Por que nós nos preocupamos com alguma coisa? Em que situação nós nos preocupamos com alguma coisa? Me dá um exemplo que você se preocupa com algo e por que você se preocupa com algo. Você está contando pagar e não tem dinheiro. Uma conta para pagar e não tem dinheiro. Você se preocupa em pagar aquela conta porque você não tem dinheiro, então você se preocupa de pagar. Se você tiver dinheiro, você vai se preocupar com a conta? Não. Alguém aqui se preocupa de ir no banheiro fazer xixi? Por que não? Vai dar à vontade, você levanta, você vai no banheiro. A volta de Jesus é a mesma coisa. Por que nós, como igreja, temos que nos preocupar com a volta de Jesus? Ela não deveria ser algo natural? Desculpa. Temos que estar preparados para esse dia. Desculpa a comparação, mas a volta de Jesus não deveria ser tão natural quanto ir ao banheiro fazer xixi? Veja bem, eu estou aqui, Jesus voltou, eu estou preparado, a gente vai. Sabemos que ele pode voltar a qualquer momento. Mas para que ficar preocupado? Para que ficar amedrontado? Para que ficar, com aquela coisa, não, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, é só você. Se você estiver preparado, para pagar a conta, você não vai ficar preocupado porque a conta vai vencer daqui a 2 dias. Tem que se preocupar se não estiver preparado, né? Porque, por exemplo, se você sabe que a conta chega no dia 1º, você já separa o dinheiro antes. Você sabe que Jesus vai voltar, você já vive preparado. Mas se você não tem o dinheiro, aí você se preocupa. Se você não está preparado, aí a gente então a preocupação você se preocupa porque ele não está preparado para a volta, ele está com medo. É isso que eu ia falar. A preocupação sobre a volta de Jesus só vem para aqueles que têm consciência de que não estão preparados. Eu acho que a preocupação não seria com a volta em si. A gente deveria se preocupar em estar preparado. E não com a volta. Mas a preocupação hoje é o contrário. As pessoas se preocupam com a volta, mas não em se preparar. Se preocupa com a volta, mas não está preparado para essa hora. As pessoas se preocupam na conta que tem que pagar, mas elas não se preocupam em separar o dinheiro. Em trabalhar para ter. Mas eu já... Né? Eu já tive O que acontece? Você tem lá, vamos supor que a pessoa ganha R$1.000 de salário, 1.000 euros de salário. Aí ela tem uma conta de 400, sobra 600. Ela não está preocupada em guardar os 400 para pagar a conta. Ela está preocupada onde ela vai gastar os 600.
Ou então, se ela tem prazo ainda, 1 mês, 2, ela, em vez de ela separar os 400, bom, são 3 meses, vou dividir 400 e pouco por mês no dia. Você tem os 400. E eu posso gastar um Mas pouquinho. não, ela gasta os meses, ela gasta tudo durante 2 meses, e aí no terceiro mês ela fica desesperada. Aí vai pro agiota e se ferra, se embaraça mais ainda. Eu tive um aluno de 7 anos que falou assim, eu faço o que eu quero. Quando eu for morrer, eu faço perdão antes. Aí eu falei assim, e se você for atropelado? Vier um carro e te atropelar, mas eu tô vendo o carro vir, aí dá tempo de eu pedir perdão. 7 anos, 7 anos. Eu conheci uma pessoa assim, ela dizia, estou dizendo que Jesus vem, e ficam me perturbando se eu estou fora da igreja. É simples. Se ele vier hoje, eu sei que eu não vou subir, eu não aceito a marca cada vez e vou para o céu. Eu tenho que me arrepender. Ó, morreu de infarto, não teve nem tempo de pensar em nada. Estava em casa assim, de repente, infartou e tchau. Então a preocupação da igreja hoje está errada. A igreja está se preocupando com a volta de Cristo. Tem que se preocupar em se preparar. A igreja não tem que se preocupar com a volta, ela tem que se preocupar em se preparar. Porque se nós estivermos preparados, Jesus voltar agora, voltar semana que vem, voltar mês que vem, ano que vem, se ele voltar com 200 anos eu morrer antes, não faz diferença. Mas aí eu acho que até discordo de você no sentido de que eu não vejo a igreja preparada com a volta, preocupada com a volta de Jesus. Eu vejo a igreja preocupada com aqui agora, hoje, entendeu? Pior ainda. Porque é pior ainda. Porque assim, se se preocupasse, porque Jesus vai voltar, né? Se falava muito disso antes. Hoje as pessoas pensam, acho que eu vejo o pessoal falando, já faz 2000 anos, não voltou agora, não vai voltar agora mesmo, entendeu? Tá vivendo com aqui agora, com o futuro, mais aqui, né? Não vejo a igreja preocupada com a eternidade. Verdade. Com a vida depois. Se encaixar, né? Vocês podem não voltar para todo mundo, pode voltar para você especificamente, né? Os atropelados, eles voltam para você. Mas o problema é que a pessoa não pensa que ele pode morrer antes. E para quem já morreu, Jesus já voltou, porque depois da morte segue-se o juízo. Em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus diz assim, Atos capítulo 1, versículo 7, e disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Não, a gente não vai saber, nunca vai saber. Volta e meia tem alguém, não, porque o mundo vai acabar no dia tal, não sei o quê. Volta e meia tem um maluco aí que começa com essas coisas. Teve um maluco aí que fez uma pergunta, dizendo que é missionário fulano de tal. Pôs uma pergunta no Facebook, assim, responde aí, Satanás sabe o dia que Jesus vai vir? Eu falei, olha, é falta de ler Bíblia, e é missionário. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o Pai, nem os anjos. Somente o Pai, nem os anjos, nem o Filho. Somente o Pai. O trabalho ele faz uma pergunta dela. Está querendo clique, né? Graças. Está querendo clique. Então o próprio Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Não adianta se preocupar com a volta de Jesus. De quando vai ser a vida. Não se preocupe com isso. Como nós falamos, se preocupe em estar preparado. Aleluia. Não se preocupe com a vinda. Se preocupe em estar preparado. Jesus disse que não nos pertence saber os tempos ou as estações. Mas como diz o ditado, para bom observador, pinga letra. Se nós olharmos os tempos e as estações, nós sabemos que está próximo. É o que ele fala em Mateus. Quando vi essas coisas acontecerem, sabemos que está próximo. E aí, se a gente olhar para as coisas acontecendo, e principalmente se a gente confrontar com a Bíblia, e para isso nós temos que saber Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que interpretar a Bíblia para poder também interpretar os sinais, nós vamos ver que não só está próximo, mas está muito próximo. Muito próximo. O que significa muito próximo? Não sei. Não posso falar para você que muito próximo. Um dia para Deus são como 1000 anos. Que muito próximo são 10 anos ou que muito próximo são 100 anos. Pode ser que muito próximo sejam mais 1000 anos. Mas isso não muda o fato de que a nossa preocupação tem que ser sobre a volta de Jesus, mas sim sobre a preparação, estarmos preparados para a volta de Jesus. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, tem muita virgem preocupada com o noivo.
de quando o noivo vai chegar, mas está se esquecendo de se preocupar com o azeite. A nossa preocupação não tem que estar com Jesus voltar. Nossa preocupação, de novo, tem que estar preparado, tem que ser em estar preparados para a volta de Jesus. Porque a partir do momento que a gente estiver preparado para a volta, quando ele vai voltar, não nos interessa. Essa analogia da conta é muito boa, porque, veja bem, se você estiver preparado de pagar a conta, se ligarem para você, se eu ligar para mim agora e falar assim, só Diego, ao invés de cobrar teu aluguel no dia 5, a gente vai cobrar teu aluguel amanhã, tá bom? Tá bom. Olha só, ao invés de cobrar dia 15, a gente vai cobrar dia 2. Tá, tudo bem. Você vai tirar da minha conta ou você quer que eu transfira? O que é melhor para você? Por quê? Porque está preparado. Ainda que Jesus mude, vamos imaginar que Jesus sabe o dia que ele vai voltar e ele decide voltar antes. Eu creio que agora saiba, porque ele está na presença do Pai, ele não está mais aqui na terra. Agora ele Aí ele quer voltar antes. Não, veja bem, eu vou voltar. Eu ia voltar no verão, mas no verão, sabe como é que eu vou voltar no inverno? Tá bom, estou preparado. A hora que quiser, não precisa de desespero. E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente vê que na maioria das vezes, se não todas as vezes, o crente se desespera sem motivo. Todas as vezes que o crente se desespera, todas as vezes que o crente entra em parafuso, é porque ele deixa o lado humano, o lado carnal, falar mais que o lado espiritual. É porque ao invés de ler a Bíblia, ao invés de estudar a Bíblia, ao invés de meditar na Bíblia, ele ouve o mundo, ele estuda o mundo e ele medita o mundo. Todas as vezes que nós, cristãos, nos desesperamos, é porque a gente deixou o lado humano falar mais alto que o lado espiritual. Todas as vezes. Qual é o segredo de Paulo? O segredo de Paulo era que ele sempre deixava, ou na maioria das vezes ele deixava, que o lado espiritual falasse mais do que o lado humano. Diante da morte, o que ele fazia? Não, olha só, minha vida não pertence a mim, minha vida é sacrifício. Tudo bem. Como eu vou morrer, não interessa. Eu fui chamado para isso. Diante da volta de Jesus, tudo bem. Combati um bom combate. Guardei a fé. Convicto, né? Tudo bem. Vou receber a coroa de justiça. Tenho consciência de que vai ser uma coroa pesada. Ele tinha convicção. Jesus vai voltar, não tem desespero. Está desesperado por quê? Que ele fala aqui em 1 Tessalonicenses, volta lá de novo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Mas por que ele quer falar sobre isso? Por que está preocupado? Mas é engraçado que Paulo ele não falou, tipo, você tem certeza que Deus vai fazer isso comigo? Não, ele fala de uma forma consciente. Consciente, né? isso. Não botando Deus para fazer. Botando pressão. Não, consciente, assim. Eu fico imaginando, às vezes, se Paulo estivesse aqui, ele visse todo esse pandemônio aí, as pessoas desesperadas. Mas por que, gente? O que está acontecendo? Não está escrito aqui na sua lei. Eu não escrevi para vocês? Por que vocês não estão lendo o que eu escrevi? Por que esse desespero? Por que essa preocupação toda? Paulo nunca deu ordem para Deus, né? Igual a gente vê hoje muitos aí. Deus vai fazer. Para nós terminarmos, de novo, nós passamos 3 lições estudando sobre Paulo e tenho certeza, não vou afirmar, mas se os irmãos pegarem todas as gravações, eles vão ver que todas as aulas, ou eu ou o Diácono Evandro falamos que nós não devemos endeusar Paulo, nós não devemos santificar Paulo. Paulo ele era um homem comum, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Aleluia. Mas Paulo tinha uma diferença. Ele sempre vivia aos pés de Cristo. Paulo tinha uma diferença. Ele sempre deixava que o lado espiritual falasse mais alto do que o lado humano dele. Que o espírito falasse mais do que a carne. Paulo se deixava conduzir pelo Espírito Santo. E isso fez a diferença na vida de Paulo. E veja bem, de novo, Paulo era um ser humano como qualquer um. Se isso fez a diferença na vida de Paulo, significa que pode fazer a diferença na minha vida. Basta que eu faça a mesma coisa que Paulo fez, que é deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida.
que é eu deixar as minhas preocupações, colocar as minhas preocupações diante de Deus e deixar Ele resolver para mim. As coisas que não me pertencem, as coisas que não estão debaixo do meu domínio, as coisas que não estão ao meu alcance, não adianta me preocupar. Não adiantava Paulo se preocupar com a morte dele, não adiantava Paulo se preocupar com a prisão dele, não adiantava Paulo se preocupar com a perseguição a ele, porque não cabia a ele resolver isso. Então o que ele fazia? Olha só, com Deus, se é assim, então que seja assim. E vamos olhar para a esperança. Paulo ele deixava de se preocupar com aquilo que ele não podia mudar, com aquilo que ele não podia alcançar, e se preocupava somente com aquilo que de fato era uma promessa para ele, que era a esperança da vida eterna. E para isso, o que Paulo fez? Combateu o bom combate, correu a carreira e guardou a fé. A gente pode ser igual a Paulo. A gente pode chegar perto de Paulo, a gente pode ser até mais... E aí, deixando a soberba de lado, porque senão a soberba e o orgulho de lado, senão não vai acontecer, mas a gente pode ser mais do que Paulo. Basta nós olharmos sempre para a nossa esperança. Para a esperança que nos foi dada, que é a volta de Jesus. Aleluia. E aí sim, combater o bom combate, correr a nossa carreira e guardar a nossa fé. Se nós fizermos isso, colocarmos em prática tudo que nós aprendemos nos últimos 13 domingos com Paulo, pode ter certeza que a sua vida vai ser melhor. Pode ter certeza que você vai ter menos preocupações. Pode ter certeza que você vai ter mais intimidade com Deus. Pode ter certeza que você vai confiar muito mais em Deus. Pode ter certeza que as batalhas do dia a dia, as lutas que você tem na sua vida, elas vão continuar sendo travadas, você vai continuar tendo, mas você vai passar por ela com muito mais facilidade. Você vai passar com ela com muito mais tranquilidade, sem aquele desespero, sem aquela coisa que nós muitas das vezes achamos que Deus nos abandonou. Em nenhum momento Paulo acha que Deus o abandonou. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo se sentindo abandonado. Pelo contrário, ele sempre se sentia cuidado. Porque a Augusto falou, ele nunca botava Deus contra a parede, mas ele falava com convicção. Tranquilo. Ele sabia que ia acontecer, mas sem colocar ele na parede, sem reivindicar nada. Apenas porque ele sabia em quem ele tinha crido. E ele criou no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Hoje foi a última lição sobre Paulo. Na semana que vem nós vamos continuar. Vamos começar um novo assunto. Então, cheguem cedo. Não percam a escola nunca.